Eu vou falar hoje sobre a nossa identificação com Cristo. Quando eu falo, irmãos, que o sacrifício de Jesus na cruz foi uma obra, de fato é porque foi uma obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma obra que se desenrolou desde o início, quando Jesus foi pregado na cruz, até ele subir ao céu e assentar no trono. E ali Deus operou muitas coisas. Ali houve de fato um trabalho. Ali houve de fato o exercer da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela foi atendida. A ira de Deus foi esvaziada. E ali Deus liberou para nós os benefícios, as bênçãos da obra da cruz, ou do sacrifício perfeito, porque foi de fato perfeito, foi satisfatório para o Pai, e Deus, de fato, Ele fez o que tinha que fazer, né? Ele operou ali, né, o julgamento, Ele fez com que a raça humana fosse julgada e condenada, castigada, e também fez com que fôssemos absolvidos, perdoados, redimidos e abençoados. Quem pode dizer amém? Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, a cada nova revelação da obra da cruz, a cada nova revelação que Deus me dá sobre a obra consumada de Jesus, mais eu percebo que o seu amor por mim, o seu amor por nós, é ilimitado e de fato incompreensível. Fique atento, pois nesta noite o Espírito Santo vai ministrar a sua vida, vai lhe dar mais clareza e vai fazer você também desfrutar, né, de algo que ainda não desfrutou da obra da cruz. Eu tenho certeza que tudo aquilo que ele falou comigo durante essa semana é muito importante. Você deve estar, então, atento a tudo que eu vou compartilhar nesta noite. Quem diz amém? Bom, primeiro tópico, precisamos entender a nossa identificação com Cristo em seu sacrifício perfeito. Deus tem falado para mim o seguinte: olha, você, o meu povo, precisa desfrutar mais da obra da cruz, precisa entender mais, precisa se identificar com tudo que se passou ali no sacrifício de Jesus. E quando você lê o livro de Romanos, o livro de Hebreus, a carta aos Efésios, Colossenses, os Gálatas, você começa a ter um entendimento de quão importante é a identificação com Cristo, em cada etapa que ele passou na sua crucificação, no seu sofrimento, ou naquele momento que ele passou, aquelas horas que ele passou crucificado ali para nos redimir. Apóstolo, o que o Senhor quer dizer com identificação com Cristo no seu perfeito sacrifício? Eu me refiro à nossa completa união com Cristo em todas as etapas pelas quais ele passou no processo da obra da cruz. Ou, como diz Paulo, no ato da cruz, ato de justiça, onde ele se tornou, aos olhos do Pai, um conosco. Ou seja, ele se tornou um comigo, com você, em pecado, para que viéssemos a nos tornar um com ele em justiça. Naquele processo em que ele sofreu todas as penalidades dos nossos pecados em nosso lugar, ele se tornou como nós éramos, para que pudéssemos realmente ser como ele é agora. Vejo no sacrifício da cruz uma dupla junção. A primeira, a junção com o nosso estado pecaminoso. Ali na cruz, Jesus se juntou a nós no nosso estado pecaminoso. E segundo, a nossa junção com Ele em sua aprovação e aprazimento diante do Pai. Porque o Pai aprovou o seu sacrifício, o Pai teve prazer, né,
em tudo que Jesus alcançou ali, tudo que ele conquistou ali, tudo que ele passou e tudo que ele realizou, né? Então nós temos essa dupla junção com o Senhor, né? A junção dele conosco no estado pecaminoso e a junção nossa com ele na aprovação e aprazimento. Podemos dizer sim que nós estamos inseridos nessas duas junções. Mas você fala, apóstolo, me fala mais dessa nossa identificação ou junção com Jesus Cristo na cruz. Sim, eu vou ministrar mais sobre isso. A nossa união completa com Ele no seu sacrifício nos proporciona hoje uma série de bênçãos e benefícios, pois o Novo Testamento nos revela que esse sacrifício foi substitutivo. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que nós fomos crucificados com Cristo. E ele fala, eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo, ou nós fomos, ou vós fostes sepultados com Cristo no batismo. E isso também aconteceu lá no momento que Jesus foi sepultado. Paulo também diz, eu ressuscitei com Cristo, eu agora estou sentado com Cristo em glória. Efésios capítulo 2, versículo 6, ele confirma isso, Efésios capítulo 2, versículo 6, e juntamente com ele, olha só a junção, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, Jesus se tornou fraco para nos tornar fortes, ele sofreu vergonha para nos dar glória, ele foi ao inferno para nos levar para o céu. Quem pode dizer amém? Aleluia. Ele foi condenado para nos justificar. Sim, condenado para nos justificar. Ele foi feito doente para que pudesse ser a cura liberada para nós. Ele foi expulso da presença de Deus para que Deus pudesse nos unir a Ele e nos unir à sua presença para sempre. Entenda o seguinte, Cristo foi para a cruz não por Ele próprio. Ele foi à cruz não como um mártir. Ele foi à cruz como nosso substituto. Eu e você fomos pregados na cruz. Olha para a pessoa do seu lado, fala isso para ela. Eu e você, querido, fomos pregados na cruz com Jesus. Aleluia! O objetivo da crucificação na mente daquela multidão que estava ali ao redor da cruz era se livrar daquele homem que ela odiava. Mas na mente de Deus e da sua justiça, o objetivo era, de um lado, que o Senhor se identificasse com a humanidade. É a primeira junção que eu falei. Então, de um lado, era propósito do Pai que Jesus se identificasse conosco, que Ele se juntasse a nós, porque Adão, lá no início, foi o nosso representante. Eu e você, embora não tivéssemos nascido ainda, estávamos lá em Adão. Estávamos incluídos em Adão, no momento que ele foi testado no Jardim do Éden. E quando Adão caiu, nós caímos. Quando Adão pecou, nós pecamos. Então, ali, Adão estava identificado com toda a sua descendência e nós estávamos identificados com ele ali, estávamos representados ali por ele, e ele caiu, nós caímos. Agora, quando Jesus foi levado à cruz, ele ali era também o nosso representante. E se ele foi levado, nós fomos levados. Se ele morreu na cruz, nós também morremos. Se ele ressuscitou depois, nós também ressuscitamos. Se ele subiu ao céu em glória, nós também subimos. Se ele sentou no trono, nós também sentamos. Então, de um lado, Deus queria que o Senhor se identificasse com a humanidade no seu pecado. E de outro lado, que nós nos identificássemos com Ele na sua crucificação, por cada etapa que Ele passou. Então, precisamos entender a nossa identificação com o Senhor no seu sacrifício perfeito. Segundo, precisamos entender o significado de Jesus ter sido feito pecado para nos tornar a justiça de Deus. Fique atento para você entender. Ouça bem, tudo que Jesus passou do Getsêmani até
render o seu espírito e morrer, e depois descer ao inferno, e depois ressuscitar e subir ao céu, sentar no trono, todo esse processo foi um processo pelo qual nós também passamos, porque ele não apenas morreu por nós, ele nos levou com ele também para a morte. Ele não apenas foi sepultado por nós, ele nos levou também para a sepultura com ele. Ele não apenas ressuscitou por nós, ele também nos incluiu na sua ressurreição. E não apenas ele subiu ao céu, mas também nos levou com ele para sentar no céu, no trono, ao lado do Pai. Quem diz amém, quem diz aleluia. Mas esse tempo que ele passou em sofrimento, do Getsemane até expirar, até entregar seu espírito ao Pai e morrer, alguns teólogos chamam de o grande drama da nossa redenção, ou o grande drama da salvação. Drama esse que se identificou tão logo Cristo foi pregado, ou melhor, drama esse que se intensificou tão logo Cristo foi pregado na cruz, com a sua coroa de espinhos e tendo ali ao redor uma multidão cega e errante que escarnecia dele. Naquele momento, a justiça começou a fazer a sua obra, ou seja, a justiça de Deus começou a fazer a sua obra por trás daquelas cenas. Ninguém via, mas Deus estava ali, por trás daquelas cenas, operando a sua justiça. Aquelas pessoas que gritavam, crucifica-o, crucifica-o, sim, cercando a cruz ali, elas só podiam ver o homem, só podiam ver o homem físico pendurado naquele madeiro. Mas Deus e os anjos em cima podiam ver o seu espírito, podiam ver que ele era muito mais do que um homem ali, muito mais do que um ser físico ali. Era Deus encarnado ali. Por outro lado, os demônios podiam ver o verdadeiro homem escondido naquele corpo. Então veio a terrível hora, quando 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, se cumpriu. E também Isaías 53, mas vamos ver, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então, ali na crucificação, Deus fez Jesus pecado por nós. Veja bem, não está dizendo que Deus o fez pecador, mas Deus o fez pecado. Porque todos os nossos pecados tinham que ser julgados, todos os nossos pecados tinham que ser punidos, castigados. Então, Deus lançou todas as iniquidades, todos os nossos pecados sobre ele, e ele se tornou uma bola de pecado, se tornou o pecado na visão de Deus. E ali, ele foi tornado pecado por nós, para que nele, naquele momento ali, naquele tempo ali, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Isaías 53, versículo 5, também estava cumprindo ali, mas ele foi traspassado. Quando é que ele foi traspassado? Ali, naquele momento que se tornou pecado. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, olha só, o castigo. Então, houve um castigo pesado, um castigo duro sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, fomos sarados. Perceba isso, se identifica com isso. Preste atenção, o pecado não foi acrescentado a Jesus. O pecado não foi posto na conta dele. O pecado foi posto sobre ele e ele se tornou literalmente pecado. Talvez você esteja pensando, isso é difícil de entender. De fato, somente nossos espíritos podem sondar as profundezas da agonia de Jesus. Quando nós nos voltamos para a cruz, nos voltamos para aquelas cenas dramáticas, nos voltamos para aquele tempo, aquelas 6 horas que Jesus passou de pendurado no madeiro,
né? Somente nossos espíritos podem sondar, de fato, as profundezas da agonia, da dor, dos sofrimentos que Jesus passou ali. Nós não temos na nossa mente a compreensão, jamais poderemos ter. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3. Paulo dizia assim, olha, quando eu penso na cruz, sabe, eu quero conhecer. Veja aí, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo número 3, versículo número 10. Paulo diz, olha, eu quero conhecer, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo desejava ter comunhão com os sofrimentos de Jesus. Por quê? Porque Paulo entendia que ele precisava ser mais agradecido, ser mais assim, submisso, mais obediente ao plano de Deus para a vida dele, ao propósito de Deus, porque foi muito preço, foi alto preço que Jesus pagou para a sua redenção, passando aqueles momentos cruciantes, aqueles momentos terríveis de dor na cruz. Então Paulo fala, eu quero conhecer, né, e a comunhão dos seus sofrimentos, eu quero experimentar a comunhão dos seus sofrimentos, me conformando com ele, olha só, me conformando com ele na sua morte. Irmãos, isso é identificação, nós temos que nos conformar com ele em tudo que ele passou, porque isso trará para nós plena redenção, transformação, renovação. Então, precisamos, né, e temos que ter uma identificação com ele em todo esse processo. Eu não tenho dúvida de que quando o Pai entregou seu Filho para a morte, ele desvendou seu amor indescritível. Então ali na cruz, né, a palavra diz que o ódio e o amor se beijaram, né? A maldição e a graça se beijaram. Por quê? Porque ali, né, Deus despejou toda a sua ira contra os pecados da humanidade sobre Jesus. Mas ao mesmo tempo, Deus desvendou seu amor indescritível. Quem pode dizer amém? Aleluia. Terceiro, precisamos entender o significado da nossa morte com Jesus na cruz. Ok, talvez você esteja pensando, eu já tenho tido muita clareza, muita luz sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte dele por mim, mas eu pergunto, você tem tido entendimento da morte sua, ou seja, da sua morte com Jesus? Porque Paulo fala também disso, né? Paulo diz, ele morreu e nós morremos com ele, morremos junto com ele. Eu descobri em Isaías 53:9, pesquisando o sentido original da palavra morte, que aparece aqui, Isaías 53:9, designaram-lhe a sepultura com os perversos. Está falando de Jesus na cruz. Jesus ali então enfrentou isso, né? E depois de morto ele foi para a sepultura com os perversos. Com rico esteve na sua morte. Com rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Então, a palavra morte ali, né? Com rico esteve na sua morte. A palavra morte no original em hebraico está no plural. Então, Jesus passou por mortes. Não foi por uma morte, ele passou por duas mortes. Como assim, apóstolo? Qual o significado disso? Significa que ele morreu duas mortes na cruz. Ele morreu espiritualmente antes de morrer fisicamente. Por quê? Em João capítulo 10, versículo 18, João capítulo 10, versículo número 18, ele fala que ninguém poderia tirar a sua vida. Jesus fala assim, ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reaver minha vida. Esse mandato recebi do meu Pai. Então, Jesus está falando, olha, ninguém pode tirar a minha vida. Por que ninguém poderia tirar a vida dele? Porque Jesus não podia morrer. Apóstolo, como é que o senhor sabe disso? Veja bem, quando Adão foi criado no Éden, foi posto no Éden, Adão
não podia morrer. Não podia morrer. Deus falou para ele assim, olha, você vai conhecer a morte se você desobedecer a minha palavra. Enquanto você obedece a minha palavra, você é imortal. Apóstolo, mas não está escrito isso. Não está escrito, mas se você tem suficiente inteligência para perceber, você vai notar o seguinte, ora, no dia que comeres do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Então, olha, ele só ia morrer se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ele não era mortal, se tornou mortal por causa do pecado. Jesus Cristo veio como o último Adão. Ele veio como Adão veio, mas só que ele veio, né, diferente, né, porque ele veio com o propósito de cumprir a vontade do Pai. Mas ele não podia morrer, ele não podia passar pela morte, porque Jesus tinha um corpo que não podia morrer, até que o pecado possuísse seu espírito. Se o pecado não possuísse seu espírito, ele não podia morrer. Veja bem, antes de morrer fisicamente, ele teve que morrer espiritualmente. Vamos ver Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Presta atenção. Jesus, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Ele veio a conhecer o pecado, não porque ele pecasse, não porque ele pecou, mas porque ele recebeu nossos pecados e o Pai tinha o propósito de que ele se tornasse pecado ali, sem pecar, porque ele recebeu nossos pecados, né? E então, depois que isso aconteceu, aí ele morreu, né? Então, Romanos capítulo 6, versículo 8, Paulo fala que se morremos com ele, né? Cremos que com ele também ressuscitaremos. Agora, presta atenção, morremos com Cristo, morremos com Cristo. 2 Timóteo 2, 11. 2 Timóteo 2, 11. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele. Veja bem, não é que vamos morrer com ele, nós já morremos com ele. Se já morremos com ele, viveremos com ele. Já morremos. Após quando é que eu morri com Cristo? Lá na morte dele. Lá na morte dele, você morreu. Quando é que eu pequei? Quando Adão pecou. Mas eu não estava lá? Sim, não estava lá. Mas no dia que Jesus morreu, também não estava lá. Mas só que o Pai me viu lá. O Pai viu você lá. Quem diz amém? Você morreu com Cristo. Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Ele subiu ao céu, você subiu também. Ele sentou no trono de glória, você sentou também. Ainda que não tenha chegado lá ainda. Mas você, diante do Pai, já está sentado. Quem diz amém? Aleluia. Glória a Deus. Observe que nós morremos com Cristo quando Ele morreu. Em resumo, Ele foi o nosso substituto. Nós éramos um com Ele e, portanto, fomos também um com Ele, éramos um com Ele na morte. Ele morreu sob o julgamento que era nosso, em nosso lugar. Ele morreu porque o Pai o fez pecado por nós. Vou repetir, Ele morreu porque o Pai o fez pecado por nós. Agora, depois que cremos nele, não pode mais haver nenhum julgamento ou juízo para nós. Tenha sempre em sua mente isso. Jesus se esvaziou da sua vida para receber a morte. Através dessa morte, eu e você fomos feitos vivos diante de Deus. Foi o nosso pecado que matou Jesus. Ele morreu por causa dos nossos pecados, porque ao absorver nossos pecados, os nossos pecados entraram no espírito dele, e ali então ele se entregou à morte. A partir dali, ele estava então pronto para morrer. Foi o nosso pecado que o matou, e é a sua justiça que nos dá vida, e faz com que o Pai nos veja como o fruto da sua justiça, ou mesmo como a expressão da sua justiça neste mundo. Então, o Senhor Jesus bebeu o cálice da morte. Fala para o irmão do seu lado, para a irmã. O Senhor Jesus bebeu o cálice da morte, para que eu e você, hoje, possamos beber o cálice da vida. Aleluia! Glória a Deus! Mesmo antes de se levantar de entre os mortos, ele destruiu o senhorio da morte. Podemos dizer que quando a morte o matou, ela matou a si mesma. Ele venceu o pecado quando permitiu
o pecado entrar no seu espírito, que era santo, que era puro. Ele venceu Satanás quando permitiu que ele ganhasse o domínio sobre ele, ali na cruz. Ele venceu a doença quando ele deixou a doença tomar posse dele lá na cruz. Portanto, ele se tornou um conosco em fraqueza, em pecado, na doença e na morte espiritual, para nos fazer um com ele, mesmo em justiça, saúde perfeita e plena comunhão com o Pai. Entenda bem, na mente justa da justiça de Deus, nós morremos para o pecado e o seu domínio quando fomos incluídos na morte de Cristo. Paulo diz em Romanos 6:7, morremos com Cristo. Veja, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Eu pergunto, quem morreu com Cristo? Quem morreu com Cristo? Quem morreu com Cristo? Quem morreu com Cristo? Diga em voz alta, eu morri para o pecado. Eu morri para a maldição, eu morri para a lei, eu morri para toda desgraça, e agora eu vivo para toda graça que vem de Deus. Quarto, precisamos crer que nossas doenças foram postas em Jesus na cruz. Precisamos crer que nossas doenças foram postas em Jesus na cruz. Irmãos, o diabo faz de tudo para que não venhamos a crer na cura completa. Mas nós estamos curados. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, eu e você estamos curados por nos tornar participantes da natureza de Cristo Jesus. Nós estamos na natureza, nós participamos da natureza de Cristo. Participamos da natureza de Cristo. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo. Eu pergunto, quem está em Cristo aqui pela fé? Pela fé, quem está em Cristo? Se alguém está em Cristo, não será, uma nova criatura. A palavra no original diz, uma nova criação. Você não é Adão restaurado, você é uma nova espécie, você é uma nova raça, você é semelhante à espécie de Jesus. Você é uma nova raça, você é uma nova criação divina. O diabo faz de tudo para que você se veja como uma criação falida, caída, perdida, amaldiçoada, mas você não é mais. Você tem limite, você tem um corpo físico que limita, você tem ainda sobre si a carne, tem ainda sobre si alguns resquícios da velha natureza, da velha vida, mas essa não é a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade é semelhante a Cristo, você é um com Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, você tem que entender isso, você tem que, ter uma conformidade com isso, você tem que ter identificação com isso, Ainda, vez por outra, alguma enfermidade vem nos perturbar, vez por outra, alguma enfermidade ainda nos acomete, mas escuta bem, doença e enfermidade não pertencem à nova criação. Põe a mão no peito e fala, doença e enfermidade não pertencem à nova criação que eu sou. Doença e enfermidade não pertencem à nova criação que eu sou. Para Deus é uma coisa anormal ver um filho dele doente. É anormal para Deus um filho dele doente. Volto a repetir. Nós morremos com Jesus na cruz, nós morremos para o pecado, nós morremos para o domínio da doença, das circunstâncias e dos maus hábitos. Precisamos nos apossar de 1 Pedro 2,24. A palavra em 1 Pedro 2,24, ela diz, carregando Ele mesmo em seu corpo. Olha o que Jesus fez, Ele carregou no seu corpo, Ele levou no seu corpo. Quando você for tomar a ceia aqui, for comer o pão,
lembre, esse pão da ceia representa o corpo de Jesus que levou, que carregou sobre ele, no madeiro, os nossos pecados. Sim, e olha para que isso aconteceu, para levar os nossos pecados e para que nós possamos nos considerar mortos para os pecados, porque ele também levou a nossa identidade pecaminosa, a nossa identidade de pecador, ele levou também com ele no seu corpo para a morte. E não somente isso, agora ele quer que vivamos para a sua justiça. E outra coisa, ali na cruz aconteceu algo mais, que Pedro acrescenta aqui: nas feridas, nas chagas do Senhor fostes sarados. Pedro faz questão de ressaltar: a mesma cruz que perdoou você, a mesma cruz que livrou você do domínio do pecado, também te livrou do poder das doenças. Deus queria que fôssemos feitos justiça dele, para que pudéssemos participar da sua justiça. Sim, como ele participou dos nossos pecados, para que pudéssemos ser justos, assim como ele se tornou pecado. Então, no sentido inverso, né? O que aconteceu com Jesus é para que pudéssemos viver de maneira contrária, né? Então, ele foi condenado por nossos pecados, se tornou pecado ali, ele assumiu nossos pecados ali, assumiu nossa condição de pobres, miseráveis pecadores ali, mas, por outro lado, Deus liberou para nós a sua justiça, sua santidade, seu perdão, e nos tornou filhos e nos deu acesso à natureza dele, a essa natureza que nem Adão experimentou, né? Nós estamos experimentando. Então, devemos crer e nos apossar da cura divina para as nossas doenças. Olha para o irmão do seu lado e fala: eu e você devemos crer sempre na cura divina para as nossas doenças, pois pelas feridas, as chagas de Jesus, nós fomos sarados completamente. Aleluia! Pode aplaudir o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Ele não só teve a nossa natureza pecaminosa, mas também recebeu as nossas doenças. Ele tomou posse delas, sim, das minhas e das suas doenças. Ele as levou sobre si quando levou os meus e os seus pecados. Isaías 53, 3 a 5, nos dá um panorama, nos dá um retrato, né? uma visão, né? de tudo aquilo que aconteceu na cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, olha só a palavra certamente, essa palavra é forte, certamente, com certeza, absolutamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que fique reafirmado no céu, na terra e no inferno. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus quer que a sua vida, aleluia, Deus quer que a sua vida chegue também aos nossos corpos mortais. Quem diz amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. 2 Coríntios 5, 4. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos. Ninguém quer ser despido,
Ninguém quer morrer assim, de repente, todo mundo quer viver e viver bem, né? E aqui Paulo fala isso com clareza, né? Na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. A vida vem da obra da cruz, a vida vem do sangue de Jesus, a vida vem do sacrifício perfeito, a vida vem dele. Quando você toma a ceia, às vezes você não dá valor, mas você está tomando essa vida que entra no mortal para torná-lo vivificado. Rata para Jesus foi feito doente, irmãos. Jesus não só levou doenças. Essa semana Deus me fez entender isso. Ele não só levou as doenças. Não, ele se tornou doente. Imagina quanta dor ele sofreu. Todos os cânceres, todas as chagas, todas as doenças conhecidas e não conhecidas, que ainda tem doença que ainda vai ser conhecida pela ciência. Esse mundo está tão decadente, né, que ainda tem doença que ainda virá a inaugurar o seu poder aqui, seu estabelecimento na vida dos homens. É doença que não acaba. Todas elas, do início ao fim da história, todas as doenças caíram sobre Jesus. Ele ficou doente, se contorceu. Foram 6 horas angustiantes. Isaías fala isso, né? Ele ficou angustiado, ficou se contorcendo. Imagina, um câncer só faz as pessoas contorcerem de dor. Tem que tomar morfina, tomar tanto remédio forte para tentar amenizar a dor. E Jesus não teve nenhuma morfina, nada. Ele sofreu literalmente todos os cânceres, todas as tuberculoses, todos os vírus, as gripes, toda doença conhecida, toda doença não conhecida que nós nem sabemos que virá nesse mundo ainda. Ele sofreu, ele recebeu, ele ali se tornou doente. Oh, Sharika. Oh. Sim, ele se tornou doente, foi feito doente com as nossas doenças. Por isso, Satanás não tem o direito legal de nos manter na doença, porque o nosso Jesus, ele levou as nossas doenças. Ele se tornou doente no nosso lugar. Ele se tornou doente no meu lugar, no seu lugar, para que nós possamos ser livres da doença. Ah, apóstolo, a doença me pegou. Ah, apóstolo, eu fiz um exame e a doença está em mim. Mas olha aqui, creia. A doença não pode ser senhora da sua vida. Olha para a pessoa do seu lado e fala: a doença não pode ser senhora da sua vida. No nome de Jesus, fala em voz alta, no nome de Jesus, toma posse do poder da graça que te liberta, que te cura do poder de Satanás. Toma posse da cura. Toma posse agora. Ah, toma posse em Cristo lá na cruz, né? Deus incluiu você junto com Ele. Deus incluiu você nele. O que Ele passou, você passou. O que Ele sofreu, você sofreu lá. As doenças que você talvez esteja enfrentando agora, elas foram lançadas lá sobre ele. Você ficou lá com ele, doente na cruz, junto com ele, foi incluído nele. Então, agora, o diabo não pode ficar enganando, não pode ficar mantendo você debaixo desse jugo. Você é livre, você é sarado, você é uma pessoa totalmente redimida, você é uma pessoa limpa do mal, você está absolvido, você é justo. Oh Deus, escuta isso. Quando Deus nos incluiu em Cristo na cruz, não apenas Ele julgou e castigou nossas vidas nele, mas também Ele pegou a nossa identidade de pecadores, falidos, doentes, fracos, e levou para a morte.
Sim, Jesus levou a sepultura, sepultou com ele, junto com ele, levou para a sepultura com ele a nossa identidade de pecador, doente, fraco, completamente dominado, né, pela maldição. Creia sempre, creia agora, toma posse de tudo isso, porque você e Cristo é um só, nós somos um com Ele, fomos um com Ele lá na sua crucificação, fomos um com Ele na sua morte, fomos um com Ele na sepultura, fomos um com Ele na ressurreição, e somos um com Ele em glória, e somos um com Ele para reinar em vida. Aleluia! Aleluia, aleluia. Você entendeu a palavra? Você tá sentindo algo diferente aí dentro de você? Você está com fé? Fica de pé onde você está. Se identifica com Ele. Acredita nisso. É palavra de Deus. Deus não mente. Isso foi feito. A palavra diz, Ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, creia nisso, você é justiça de Deus. A justiça de Deus não tem falha. A justiça de Deus não tem variação. A justiça de Deus é perfeita. Se Ele falou que isso é verdade, isso é verdade. Se Ele disse que incluiu você, né, no processo da cruz, na obra da cruz, isso é fato, isso é verdade, isso é algo que já passou, é obra consumada. Acredita nisso, começa a ver as cadeias caindo, começa a ver as maldições sendo quebradas, começa agora a se desvencilhar de todo esse peso que tem vindo para esmagar você. Declara nesse momento quem é você, declara a sua nova identidade, declara quem você é agora em Cristo Jesus. Tenha coragem, feche os seus olhos e declara: eu sou um com Jesus, eu me identifico com tudo isso que foi pregado, tudo isso que foi falado, tudo isso é real para mim, é verdadeiro. Eu creio no Evangelho da Graça, eu creio no que Jesus falou, eu creio no que foi feito, eu fui incluído nele, eu sou um com ele. O Pai me vê nele e eu agora me vejo nele. Não aceito mais o diabo me prender, não aceito mais o diabo me oprimir, não aceito mais o diabo me enfermar. Eu declaro nessa hora, nesse momento, perante o céu, perante o mundo, o inferno, que eu sou livre de toda maldição. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Declara a sua fé, igreja. Declara a sua fé, é importante você declarar. É importante você declarar. Mesmo que você não esteja doente, não importa, declara. Declara: eu sou livre de toda maldição. Eu não aceito o inimigo me acusar, me condenar. Não aceito o mundo vir para cima de mim com falsas palavras, com acusação, com mentiras. Eu não aceito nenhuma falácia na minha mente. Eu não aceito nenhum sofisma, nenhuma fortaleza do inimigo. Se a palavra diz que eu fui sarado pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu fui sarado. Aleluia.